Olá, queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para que você receba também as notificações. E hoje nós iremos falar sobre a família, a importância da família no plano de Deus e também a influência da família na sociedade. Então, você nos acompanha, fique conosco nesse vídeo para juntos podermos meditar sobre a importância da família. Família é o sonho que nasceu do coração do próprio Deus. Muito bem, querido irmão e irmã, que Deus abençoe você nesse dia e a sua família. Por falar em bênção de Deus, por falar em família, nós vamos meditar um pouquinho hoje, né, irmã, sobre um dos maiores dons, com certeza, um dos maiores presentes de Deus para nós, que é a família. Quantos de nós que viemos, pelo menos eu vim, de uma família simples, graças a Deus, de uma família de pessoas humildes, e quanta importância tem a família na vida do ser humano. Não podemos desprezar e nem nos esquecer. Claro que a nossa família é formada de seres humanos, né? De pessoas que falham, pessoas que erram, porque são seres humanos. Mas quantos valores, quanta coisa boa que nós aprendemos e trazemos para a nossa vida até hoje, né? Que aprendemos no seio da nossa família, que aprendemos com os nossos pais. Mesmo sendo eles, acredito que de muitos de vocês também, como os meus, são pessoas simples, são pessoas de pouca leitura, de pouca cultura, mas de muita sabedoria do alto, sabedoria de Deus, que nos ensinaram tantas coisas, tantos valores, mesmo sem saber ler e escrever direito, né? Mas a sabedoria está no coração que Deus planta. Então, querido irmão e irmã, sejamos defensores da família. A família é um dos maiores presentes de Deus. O que seria de nós sem família? É impossível, né, irmã? Pensar essa concepção de que a família é um mal, desde que todo o bem que nós temos provém da família. O que nós somos, o nosso caráter, tudo é formado, né, dentro de um lar, dentro de um aconchego onde existe amor. E a sociedade, ela só é possível acontecer porque existe essa dinâmica também na sociedade de família. É porque na família que a gente aprende a amar, a respeitar o outro, a aceitar a limitação do outro. E isso, se nós vivemos isso bem dentro de uma casa, é a forma que nós vamos viver isso fora de casa, não é? Na sociedade. É na sociedade que a gente transfere o que a gente aprendeu dentro de casa. Como viver sem família? Né? Como viver sem um lar, sem bases que estruturam o nosso caráter? Que seres humanos nós seremos? Né? É isso que questiona, né? Sim. A gente. E vale a pena lembrar, né, irmã, e como vale a pena lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador, para vir a esse mundo divino, Pai Eterno, quis que Ele viesse no seio de uma família. É lógico que uma família preparada pela graça de Deus, o castíssimo São José, Nossa Senhora, né, Maria Santíssima, nossa Mãe. Mas Jesus viveu 30 anos, meus irmãos, 30 anos, irmã, dentro de uma família. Aí a gente se pergunta, meu irmão, minha irmã, se o próprio Deus, porque Jesus é Deus, se o próprio Deus viveu 30 anos junto com a sua família, nós não podemos permitir que a família seja tão desprezada, seja tão aniquilada como estão tentando fazer nos tempos de hoje. A família precisa ser amada, a família precisa ser defendida, precisamos, sobretudo, rezar. Você reza pela sua família? Quantas pessoas que a gente encontra, né, que dizem pra gente, irmã, reza pela... A gente reza, claro, a nossa função, mas reze também você pela sua família. Se está difícil, São Francisco de Assis dizia o seguinte, olha só, irmã, ele falava assim, em qualquer situação, faça o teu possível. E você fazendo o teu possível, tenha certeza que o impossível Deus fará. E o nosso possível, muitas vezes para a nossa família, é rezar por ela. Não é desistir, não é, né, já mandar o pé em tudo e desistir de tudo, não, meu irmão, minha irmã. A família é um grande dom, é um presente de Deus. E as dificuldades servirão para que a família se una.
para que a família supere junta aquilo que está acontecendo. Esse é o plano de Deus para a família, que a família forma a sociedade, como a senhora disse muito bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família não está estruturada, tampouco a sociedade estará estruturada também. É uma loucura, meus irmãos e irmãs, pensar numa sociedade sem família. Todos nós crescemos, com a imagem de papai e mamãe. Todos nós tivemos, graças a Deus, sabemos a importância. E quem não teve, muito mais sabe a importância. Sempre costumo dizer isso, né, irmã? Quem teve papai e mamãe responsáveis, sabe a importância de uma família, mas quem teve a dor de não ter, sabe muito mais. Quanto é necessário, quanta falta faz, como dói a ausência de papai e mamãe. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, mais do que nunca lutar para que essa graça tão grande de Deus no mundo que se chama família seja não só restaurada, mas seja defendida, né, irmã? A gente pensa no papel do pai, por exemplo, o pai é aquele que corrige, ele sai para trabalhar, fica pouco tempo com a criança, mas o tempo que ele tem ali é a função do pai corrigir. Já a mamãe, eu sempre costumo dizer que eu fico encantada com as crianças, porque a mãe tem algo muito sobrenatural. Pode ver uma criança chorando, chega a avó, chega o tio, chega a madrinha, chega todo mundo, pega a criança não para, chega a mãe, não parece um passo de mágica? Chega a mãe, pega a criança, imediatamente a criança vai se acalmando. Isso é presente de Deus, não pode ser tirado isso de nós. Realmente, nós temos que lembrar de uma coisa também, dentro disso, essa fúria que está se levantando, isso já não é de hoje, Isso nós sabemos que é de muito tempo, que alguns querem destruir a família, mas nós sabemos, como diz São Paulo, não é contra homens de carne e sangue que vocês têm que lutar. Não é contra essas pessoas que nós queremos lutar, porque nós sabemos muito bem quanto essas pessoas sabem no seu íntimo o quanto é importante a família, Nós sabemos que existe uma batalha espiritual para a destruição da família, porque o diabo não tem família. Ele não tem e ele odeia a família. Por isso ele quer tanto destruir. Ele é infeliz. Ele nunca terá uma mãe, ele nunca terá um pai, ele nunca saberá o que é o amor, o que é o aconchego, o que é superar juntos as dificuldades e os limites. Então nós aqui não estamos para lutar contra homens de carne e sangue, irmã? Mas apenas mostrar, que ajudar a discernir que essa luta contra a família é lutar contra nós mesmos, seres humanos. Nós temos que entender que a família é um dos planos mais lindos de Deus, mais maravilhosos de Deus. E o diabo, como inimigo de Deus, ele não podendo nada contra Deus, ele vem justamente, assim nos diz, a igreja, o catecismo, ele vem justamente lutar contra os filhos de Deus, contra aquilo que Deus fez de mais lindo, que é o ser humano, que é a família, que é algo que ele não tem e nunca terá. E nós temos que abrir os nossos olhos, porque lutar contra a família é lutar contra nós mesmos. Até quem está a favor de desacralização do casamento. Isso é impossível. Isso é lutar contra si mesmo. Porque feito isso, e que isso nunca vai acontecer, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, contra a família de Deus. Isso é impossível, mas isso nós precisamos acordar que é lutar contra nós mesmos, é querer a nossa destruição. Isso não é benéfico, nunca foi e nunca será. Nós sabemos, nós atendemos de perto, as pessoas, muitos que estão no alto, vê números, nós vemos corações. E os corações, por não ter muitas vezes um lar, uma família estruturada, o quanto são feridos. Muitos querem destruir as drogas, por exemplo, porque ferem tantas pessoas. Só que você não sabe, muitas vezes nós vemos os corações de muitos jovens que estão nas drogas, porque simplesmente queriam o amor e o carinho do pai e da mãe. A luta não deve ser desacralizar o casamento, essa não é a luta. A luta é lutar pela família, porque assim teremos uma sociedade nova.
querem tanto uma sociedade nova e muitas vezes não entendem que a sociedade nova está justamente em lutar pela família. Não é mesmo, irmã? Bem lembrado, irmã. Muito bem lembrado. E eu estava pensando agora, me emociona muito o coração quando eu vejo, já vi muitas pessoas, né, que não tiveram, infelizmente não tiveram, né, ou a presença do pai, ou a presença da mãe, uma presença boa, infelizmente não tiveram. Mas como me emociona o coração ter encontrado essas pessoas que disseram, eu ouvi as pessoas dizendo, irmã, eu faço o possível para ser o pai para os meus filhos que eu não tive. Uma família cura o coração. E você vê que aquela pessoa realmente se encontrou na vida. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Encontrei, sou testemunha de uma família que é assim, né, do rapaz que não teve, infelizmente não teve a presença do pai, não conheceu o pai. E ele dizia isso, tem 2 filhos hoje, né, casado com 2 filhos, e ele dizia isso, irmã, a minha alegria, eu foquei na minha vida ser para os meus filhos o pai que eu gostaria de ter tido. Fala a verdade. O ser humano quer ser tanto feliz, né? Luta tanto pela felicidade do outro, muitos dos poderes estão lutando porque o outro tem que ser. E não entende que a felicidade está justamente dentro de uma família. Pois é. Quando tem o pilar pai e mãe, tanto é que ele disse, né? Eu quero ser para os meus filhos o que eu não tive. Ou seja, ele entendeu que ser feliz para ele era ter o pai e a mãe. E por isso ele queria ser para os seus filhos. Não deixar faltar para os filhos. Irmã, partilhe, né, com eles também quando as senhoras iam na casa de recuperação fazer grupo de oração, o que os jovens diziam quando estavam nas drogas, o porquê, o que eles queriam. É verdade, quantas vezes a irmã estava falando, eu estava me recordando, até me emocionei bastante, porque eu estava lembrando daqueles meninos, né? Nós tivemos a graça de Deus de vários anos estar ministrando grupo de oração, né, e atendimento de oração numa das casas de recuperação aqui da nossa região. E nós vimos aqueles homens já formados, né, muitos deles, outros mais jovens, mas quando se falava da questão de família, pai e mãe, quanta dor, quanto sofrimento, né? Muitos deles testemunhavam, muitos mesmo, quanta falta fez não ter tido pai, principalmente o pai, né? Ou não ter tido a mãe. Então, meus irmãos e irmãs, como a irmã acabou de dizer mesmo, lutemos pela nossa família. No fim, a família cumpre a palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. A família foi criada por Deus para amar. E nós, seres humanos, precisamos entender que a felicidade nossa também é ser amada, é claro, todos nós precisamos ser amados. Mas a nossa felicidade está em amar. E a família proporciona isso para nós. Proporciona o amor através do perdão, da compreensão, da ajuda, do estender a mão um para o outro. Isso existe dentro da família, entende? Então, a família cumpre a palavra de Jesus, que é o amor, que é o que realiza o coração do ser humano. Nós precisamos entender isso urgentemente. Mais do que ser amado é bom, mas melhor do que ser amado é amar. E quando nós aprendemos isso, como esse rapaz que eu acabei de citar, né? O que ele faz? Ele não foi amado pelo pai, mas ele hoje é um pai que ama os seus filhos e é feliz, porque existe maior felicidade em dar do que em receber. Então, precisamos lutar pela nossa família. Se por um acaso você teve a dor também de não ter, faça você, construa você a tua família, seja você um pai para os teus filhos como você gostaria de ter tido, seja você uma mãe para os seus filhos como a sua mãe não teve condições de ser, não pôde te dar aquilo que você gostaria de que fosse te dado, dê você aos teus filhos, isso não em bens materiais, viu? A gente fica preocupado quando a gente encontra pessoas que falam assim, eu luto para dar para os meus filhos, né, aquilo que eu não tive. Filho nenhum, e a senhora lembrou muito bem, encontro de jovens, a gente não vê filho nenhum dizendo, eu estou chorando porque eu queria uma moto, meu pai não me deu. Estou chorando porque eu queria um tênis, minha mãe não me deu. Sabe por que os jovens choram? Meu pai não fala comigo, eu queria um abraço, eu queria que minha mãe prestasse atenção em mim. É essa a reclamação dos filhos. Então, não adianta pensar, como a senhora disse, em outras coisas para resolver a sociedade. Nós precisamos viver e pensar em família e defender a família. Exatamente isso, porque às vezes as pessoas querem
resolver esses problemas sociais achando que tirar a imagem de família vai resolver, e muito pelo contrário, porque está dentro de nós ter alguém, ter pessoas que nos amam à nossa volta. Isso é incabível, é inconcebível, e a gente vê que essas pessoas que muitas vezes lutam, né, vamos dizer assim, para tirar a imagem da família, como se tornam pessoas frias, pessoas insensíveis, como as pessoas deixam de ser humanas. Muitas vezes egoístas, né? Egoístas. E o egoísmo não faz e ninguém ainda feliz. Disfarça o egoísmo como eu estou me preocupando com o bem do outro. Como uma pessoa pode dizer que eu me preocupo com o outro se eu quero tirar as bases fundamentais da vida daquela pessoa? Então se tira o sentido de família. Então tá, uma mãe lá tem um filho, e aí? Quem vai criar? Quem vai cuidar? Essas pessoas vão? Essas pessoas não lutam de fato ali com a dor. Então recolhe vocês que lutam tanto para tirar a família, então recolhe todas as crianças que são concebidas, que vêm à vida, né? Porque tá difícil hoje até vir à vida, porque estão tentando tanto ainda matar as crianças no ventre. Mas peguem essas crianças então e criem vocês, porque se sente tanto tocado pela dor das pessoas, pela questão de ter família, então faça você aquilo que a família faria. Porque lutar pela dor do outro em palavras, em debates, isso é fácil. Agora lidar com a dor do outro, muitas vezes de frente, tocar na ferida do outro, se você fizesse isso, você com certeza ia mudar a sua concepção de que a família é o erro. Você, muito pelo contrário, você ia entender que a família é a base de tudo. É onde nós experimentamos o amor, a compaixão, nós experimentamos o reflexo do amor de Deus, é dentro da família. Então, procure, faça isso. Chegue mais perto das feridas do ser humano e você vai ver que a dor maior é por não lutarmos para formar verdadeiros pais e verdadeiras mães. Porque se nós estamos falando aqui de que algumas pessoas sofrem por não ter, a culpa é nossa. A culpa é nossa, a culpa é de quem está no alto também, porque nós não formamos seres humanos para a família, para amar, para cuidar, para lutar pelo outro. Então a culpa não está nas famílias, está em quem forma a sociedade, quem forma os corações, quem forma o coração humano. Pensemos na figura da mãe, que é tão importante. Quantos de nós temos esse testemunho? A senhora tem, eu também tenho. A mãe é um amor tão grande. Ela é capaz, muitas vezes ela não sabe expressar isso com palavras, onde eu te amo, né, como a gente gostaria. Mas comece você a fazer isso com a sua mãe, dizer para ela, eu te amo, que ela vai te retribuir. Eu me lembro que quantas vezes minha mãe deixava de comer alguma coisa, não é? Deixava de comprar alguma coisa para ela para dar para a gente. E acredito que muitos de vocês também têm esse testemunho para dar. Isso não tem valor que pague. E nós não podemos perder isso da nossa sociedade. O que será de nós sem isso? Entende? Papai e mamãe, essa é a família no plano de Deus. Foi assim que o Pai do céu quis. E em respeito, em temor a Deus, não é medo de Deus, mas temor a Ele, porque Ele é o soberano, nós somos criaturas. Então, em temor a Deus, nós precisamos zelar pela família, que é um dom, um presente dele. Então, ame a sua família, respeite a sua família, reze pela sua família, defenda a sua família. Principalmente estamos falando com você que é cristão, que é seguidor de Jesus. Seja um defensor da família. Que Deus abençoe você hoje e sempre.